Você já imaginou ter problemas intestinais, de desconforto, diarreia, distensão abdominal, não conseguir evacuar quando você quer evacuar durante anos e anos? Pois é, muitos pacientes chegam até mim com queixas intestinais e muitas delas que já se passam muitos e muitos anos e não são tratadas. E não é por falta de um profissional competente ou algo assim, muitos deles têm acessos a inúmeros tratamentos, todos os exames que você possa imaginar, mas mesmo assim não conseguem resolver. E olha só que interessante, tem muitos casos que eu também não consigo resolver, tá? Isso acontece na medicina, em todas as especialidades, em todos os tipos de doenças. Porque o ser humano não é uma receita de bolo, ele não é uma fórmula pronta que eu vou falar que eu vou fazer B mais C e ele vai ter o resultado. Alguns meses atrás a gente foi no IFM, na conferência anual do IFM, e eles falaram sobre um conceito de saúde um pouco diferente do que a gente está acostumado. Pera aí, eu vou te explicar. O conceito falado por eles foi chamado de well-being, que é diferente do conceito de health, de saúde. Health é quando a gente vai tratar dos seus marcadores hormonais, a gente cuida dos seus marcadores de inflamação, a gente cuida da sua atividade física, da sua alimentação. Isso é health. São coisas mensuráveis, são coisas que a gente vai analisando em exames e vai equilibrando com estilo de vida, com suplementação, com medicação. Mas deixa eu te contar uma novidade aqui. Esse conceito está totalmente ultrapassado. O conceito-chave de um cuidado de saúde dos pacientes é o conceito chamado de well-being, que olha o indivíduo como um todo e não só a saúde física dele. O health que eu acabei de explicar, ele está envolvido nesse ciclo todo de well-being. Mas junto com eles também estão outros pilares, como por exemplo, o propósito do paciente, as relações sociais e a comunidade em que ele vive, juntamente, é claro, do ambiente. Já deve estar pensando assim, lá vem mais um falando sobre relações, comunidades e tudo mais. Calma aí, eu vou chegar no ponto que eu quero. Quando a gente quer ter uma saúde de verdade e não uma ausência de doença, esses marcadores são fundamentais sim, porque eles interferem diretamente na sua percepção de bem-estar. Daí o nome well-being. O que adianta você ter marcadores hormonais incríveis, vitaminas e minerais otimizados, baixos níveis inflamatórios, se alimentar bem? Do que adianta tudo isso se você não se sente bem? E o se sentir bem depende diretamente desses outros pilares que eu acabei de falar. Para elucidar tudo isso, eu vou contar o caso de uma paciente, o qual ela é um desses exemplos de pacientes muito difíceis de serem tratados. Ela vinha com um problema intestinal há muitos anos, ela passou com todos os médicos do estado dela e algumas referências do Brasil. Nenhum desses profissionais conseguiu resolver o problema dela. Será mesmo que esses profissionais eram tão ruins? Todos eles que passaram, ninguém foi capaz de resolver o problema dela? Muito difícil, né? A probabilidade disso acontecer é muito baixa. Talvez se a gente olhasse por uma ótica diferente, que é essa que eu tô querendo trazer para vocês, do well-being, do estado como um todo, do propósito e tudo mais, talvez isso fique mais fácil de raciocinar. E nesse caso, a VIX, que é a nossa clínica digital por assinatura focada em bem-estar, qualidade de vida, cuidar de doenças intestinais crônicas e trazer essa sensação de well-being, entrou na jogada. Que essa paciente começou a passar não só com o médico, que olhou, que provavelmente todos os outros médicos olharam, mas ela teve acompanhamento nutricional, que foi muito relevante, acompanhamento de preparador físico, que foi extremamente importante para que ela tivesse a organização de treino, mas quem teve o papel chave aqui foi o terapeuta dela, que foi muito bem indicado e escolhido. Conversas com o terapeuta, em conjunto com o médico, a gente começou a perceber que essa paciente tinha problemas que refletiam no intestino, que não necessariamente estava somente no intestino. Ela era uma paciente que trabalhava numa empresa familiar, e toda a relação familiar de trabalho geralmente, via de regra, é bem difícil. Tá? E essa paciente, ela sofria muito com o trabalho, porque ela tinha muitas responsabilidades, ela não sabia colocar limite e como era uma empresa familiar, as coisas acabavam se perdendo um pouco. E ao longo das consultas ela foi percebendo isso, coisa que ninguém tinha conversado com ela sobre isso. E ela foi percebendo o quão prejudicada ela saía de todas essas relações.
E dentre essas relações, ela descobriu que talvez aquilo não era o propósito dela. O propósito, de uma maneira muito simples, é o porquê que você acorda pela manhã só para ir automático no seu trabalho, resolver os problemas, ou você tem um propósito, você sabe o porquê que você faz isso. E a maioria das pessoas, inclusive a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo, talvez nem saiba disso. E essa paciente era uma delas. Ela não sabia o real propósito dela, inclusive ela só ia trabalhar na empresa familiar. E isso daí gerou um problema muito sério, porque ela não tinha essa sensação de well-being, prejudicava essa questão de estresse, a questão psíquica dela era totalmente prejudicada, então essa relação cérebro-intestino era totalmente conturbada. E eu não tô aqui para ficar falando do que eu sempre falo aqui dessa relação de cérebro-intestino, da modulação de neurotransmissores, da organização de enzimas digestivas, da motilidade intestinal, que é totalmente controlada por esse eixo, e de um sistema nervoso parasimpático que só funciona quando você está calma e sem estresse, com estresse controlado, o que era totalmente o oposto. Mas a causa base dessa paciente estava muito mais no ambiente dela, da comunidade que ela estava inserida, do propósito de vida. E aí, se a gente for ver e desenrolando, a gente entende que se a gente não resolver isso daqui, não adianta ela fazer o melhor exame de imagem, o melhor exame de mapeamento de microbiota intestinal, utilizar os melhores suplementos, não vai adiantar. E ao longo dos meses com essa paciente, ela teve uma melhora perceptiva muito importante que ela nunca teve antes. Com esse cuidado, com esse olhar que outros profissionais, e até então ela não tinha tido, essa noção dessa organização de trabalho, de propósito. E na última consulta dela, ela veio falando que talvez o propósito dela foi encontrado. Ela está em busca de conhecimento maior, de busca de coisas para serem feitas. Mas foi muito bonita a última consulta. E eu não tinha falado nada sobre isso, tá? Essa leitura aqui que eu tô fazendo, ela é macro hoje. Mas no meio da consulta isso não aconteceu. Então é muito interessante a gente ver que problemas muito sérios, problemas crônicos, problemas de intestino que vêm se arrastando, problemas psíquicos que vêm se arrastando, muitas das vezes não é a falta de uma medicação, não é o health somente, e sim o well-being, que é a sensação de propósito, é o olhar completo de bem-estar do indivíduo. Então, se você entendeu a mensagem, você vai perceber que não é uma coisa blasé, tipo, bullshit, tipo, não é falando de ambiente, dessas coisas. Se você entendeu a mensagem aqui, você vai ver que não é sobre isso. É sobre a gente conseguir organizar, é sobre a gente entender o indivíduo como todo. E isso não é descartado a parte alopática, parte de exames, isso não é descartado, mas olhar como um todo e principalmente nesses pacientes mais complexos, eles são determinantes. Para você ter interesse num cuidado desse 360, talvez de um olhar diferente que você não teve antes, um acompanhamento próximo, assim como essa paciente teve, VIX, que é essa nossa clínica digital por assinatura, VIX aqui embaixo, VYX, que eu mesmo vou entrar em contato com você, que eu quero entender o que a gente pode fazer de diferente que você não viu ainda.